agora eu vou conversar com a doutora Adriana Ferreira. A doutora Adriana, ela é doutoranda em governança e sucessão do agronegócio. Ela é mestre em desenvolvimento de líderes, especialista em consultoria e coordenação de grupos e também especialista em coaching. E nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar sobre estilos de liderança e os seus resultados. Doutora Adriana, bom dia. Bom dia, Antônio. Tá tudo bem com a senhora? Tá tudo bem. Tirando o problema no olho, né? Tirando o problema no olho, o resto está ótimo. Isso faz parte. Doutora Adriana, estilos de liderança e seus resultados. O que significa isso? Cada um tem um jeitão de trabalhar, cada um tem um jeito de mandar. Exatamente. E é muito interessante. Vamos pegar um exemplo aí que está muito típico, Donald Trump. Ele tem um estilo de liderança um pouco assim, turbulento, né? Ríspido. E isso é preocupante, porque ele já criou problemas com a China, né? Recentemente, ele fez alguns comentários e vai criar outros cenários. Aí a pergunta é, qual é o seu estilo de liderança e o que você impacta na sua equipe com o seu estilo? A gente tem 4, sabe, Antônio? 4 tipos de liderança, 4 estilos de liderança que são muito comuns no Brasil. Então, você tem um perfil de líderes dominantes, um perfil de líderes influentes, um perfil de líderes estáveis e um de cautelosos. Cada um desses tem definições e competências que o acompanham. A questão é, essas competências que o acompanham podem facilitar ou podem dificultar o desenvolvimento deles. E principalmente o impacto que eles criam na equipe. Então, assim, lembrando, dominância, influência, cautela e estabilidade, imagina um dominante. O dominante, Antônio, é aquele que parece um trator com corrente na hora do desmatamento. Se você entregar uma tarefa para ele, ele vai fazer, custe o que custar. Tem problema? Claro que sim. Ele é bom, um estilo bom? Também é um estilo bom. Veja bem, por quê? Porque é uma pessoa extremamente proativa. O que ele tem que fazer? Ele tem que tomar cuidado com a sua comunicação, com o quanto ele é proativo, porque proatividade pode ser perigosa para a empresa. Ele tem que ter um estilo, ele tem que amadurecer o estilo de dominância dele. Mas isso é ruim? Claro que não. A maioria dos nossos líderes atualmente, eles têm esse estilo de liderança, só que é um estilo amadurecido. E esse é o segredo, amadurecer o seu estilo, conquistar e desenvolver competências que possam auxiliar você. Mas a gente tem um estilo muito interessante, que é o de influência. E você imagina que no Brasil nós temos quantos articuladores? Interessante, né? É interessante, é bom nem pensar nisso. Principalmente na política, né? Exatamente. Então, o estilo de liderança influente, que é o que exerce uma articulação, ele pode ser positivo. A gente não pode estereotipar o momento que nós estamos vivendo e um estilo de liderança. Mas esse estilo é um estilo onde as pessoas compõem, onde elas buscam os relacionamentos, elas compartilham informações. Esse é um estilo muito interessante. Mas qual o risco desse estilo em uma liderança de uma empresa? Mas todos os estilos têm risco, né? Todos eles têm. O risco é você ficar fazendo só o social e não focar na sua tarefa. É verdade. Doutora Adriana, vamos para o intervalo comercial e depois a gente continua falando sobre estilos de liderança e os seus resultados. A gente volta já, ok? Ok. Então tá. Eu estou de volta conversando com a doutora Adriana Ferreira e nós estamos falando sobre estilos de liderança e os seus resultados. E agora nós vamos ver como é que a distribuição dos gestores no Brasil, aqui dentro de 12 perfis analisados. É isso mesmo? É isso mesmo. E aí a gente consegue perceber por que está acontecendo nas empresas, as consequências desses perfis que estão dentro das empresas, no mundo político e no Brasil. Olha só, Antônio, é muito preocupante quando você olha para um perfil do líder, né, principalmente brasileiro, e você tem só 9% desse perfil que é dominante, ou seja, 9% dos líderes brasileiros são proativos.
E isso não é algo que foi inventado, é uma pesquisa que foi feita por uma empresa. Em compensação, 46% dos nossos líderes são influentes. São pessoas que articulam, que compõem. Aí você começa a entender o resultado político também, né? Não só empresarial desse momento que a gente vive. 46% dos líderes brasileiros são influenciadores. 29% são estáveis, ou seja, 29% dos nossos líderes não gostam de grandes mudanças. Olha que interessante. E aí, se você olhar para o perfil do gestor brasileiro, esse perfil desse gestor não evoluiu conforme a tecnologia, conforme as mudanças. A gente tem um gestor tradicional que impõe algumas técnicas de gestão tradicional. E esse resultado comprova isso. 29% não gosta de grandes mudanças, que tem um perfil chamado estável. E depois você tem o de conformidade, que é o cauteloso. 15,62% dos nossos gestores têm esse perfil cauteloso. O que quer dizer isso? Quer dizer que apenas 15,62% buscam a ISO, buscam atender a padrões de procedimento, buscam regras, buscam conformidade em suas ações. Então, se nós olharmos, nós temos grandes influenciadores, mas gestores nós temos pouco. Que esses gestores geralmente precisam de algumas regras, de alguns procedimentos para que eles possam atuar. Agora, olha só, Antônio, que interessante. Dentro do estilo de liderança dominância, nós temos comunicadores apenas 5,7%. O que acontece? Se eu tenho um perfil dominante, eu sou uma pessoa que, em geral, eu falo rápido, eu tomo decisões rápidas, mas eu tenho um problema de comunicação com a minha equipe. E isso foi constatado nesse teste justamente com esse percentual tão baixo. Os líderes acreditam que eles comunicam, entretanto as equipes não entendem o que eles estão comunicando. Quer dizer, fala, mas não tem rumo. Fala, mas não tem rumo, fala, mas não tem direção, fala, mas não é compreendido. Então isso é muito sério. Outra questão seríssima: poucos são empreendedores, porque para você ser empreendedor, você tem que buscar inovação. E a inovação não diz respeito à tecnologia. Às vezes é uma pequena melhoria no seu processo, é uma pequena melhoria no momento de desmamar um bezerro, no momento de criar o boi, de parar para pensar na ração, de passar... Pequenos detalhes podem criar grandes transformações, podem criar principalmente grandes melhorias. Pecuária. Exatamente, né? É um exemplo disso. E aí nós temos os outros perfis, e o que tem demonstrado é que no Brasil nós precisamos criar uma cultura de liderança muito forte. Nós temos poucos líderes formados, as empresas, as fazendas, a agroindústria precisa investir nessa cultura de líderes, senão nós vamos continuar naquele discurso: eu mando, mas ele não faz, eu falo, mas ele não compreende, porque você não desenvolve uma cultura de liderança, ou seja, em todos os níveis hierárquicos você tem que ter líderes e não pessoas que obedecem. O desafio hoje não é você mandar, é você inspirar as pessoas, é você se fazer entender para que elas cumpram a tarefa que elas devem cumprir. Então, mandar não resolve. E dentro de tudo isso aí, você tem que ter uma diretriz. Para onde que eu vou? E o que é que eu vou fazer? Planejamento. Sem isso, você pode mandar, não mandar, não vira. Exatamente. É preciso conscientização dessa gestão e o Brasil precisa disso nesse momento. Está muito. Precisamos demais. Doutora Adriana Ferreira, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e a gente podia continuar com essa conversa aí no próximo programa. Porque ainda tem alguns aspectos para abordar, né? Tá ok. Obrigado.